Agora eu vou apresentar o estudo intitulado Homens Idosos Chilenos, Pandemia da Covid-19 e Representações Sociais, desenvolvido por mim, Davi Vieira Gonçalves Guedelha, junto à orientação do professor Dr. Ludgleison Fernandes de Araújo. O envelhecimento demográfico ele é um fenômeno irrevogável e que já está sendo visto em todo o mundo. E no Chile isso não é diferente, né? O Chile já é um dos 28 países com a maior expectativa de vida do mundo e, de acordo com o último censo, 16,5% da sua população é composto pelo grupo de pessoas idosas. No entanto, esse fenômeno lá no Chile, ele possui como muitas características a menor quantidade de homens idosos em relação ao número de mulheres idosas, na qual isso é explicado a partir de questões relacionadas à adesão à questão de saúde, ao trabalho, dentre outros. A pandemia de Covid-19, então, ela veio aí, a insurgência dela acabou acarretando impactos principalmente à população de pessoas idosas. E no contexto chileno, o grupo que foi mais afetado foi o grupo de homens idosos chilenos. Então, para compreender, né, a percepção que esse grupo tem sobre essa pandemia, a teoria que nós utilizamos é a teoria das representações sociais, né, já que ela visa transformar tudo aquilo que é estranho em algo familiar. O objetivo geral do trabalho foi apreender as representações sociais da pandemia de Covid-19 entre homens idosos chilenos e descrever também fatores psicossociais relacionados à representação da Covid-19 dos homens idosos chilenos, compreender as representações sociais dos impactos da Covid-19 entre homens idosos chilenos e correlacionar os dados sociodemográficos às representações sociais dos homens idosos participantes. Se tratou de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório com dados transversais e amostra não probabilística por conveniência, que foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFP, na qual os participantes precisaram assentir com um termo de consentimento livre e esclarecido. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, que foi analisado pelo SPSS com as estatísticas descritivas, e uma entrevista estruturada com a pergunta "O que você entende sobre a pandemia de Covid-19?", que foi analisado no Iramutec a partir da classificação hierárquica descendente. Contou-se com a participação de 28 homens idosos chilenos, com média de idade de 68,39 anos, dos quais a maioria deles não contraiu a doença, não possuem comorbidades, trabalham formalmente e não são aposentados. Através da análise, identificou-se um corpus textual composto por 28 textos, agrupados em 19 segmentos de texto que formaram duas classes distintas de palavras. A primeira classe se trata da Covid, riscos e impactos, com as principais evocações sendo doença, morte, trazer, perigoso. E a classe 2 é a compreensão acerca da pandemia, que trata, a principal evocação é pandemia. Através, né, dessa análise, nós podemos perceber 3 pontos que ficaram mais evidentes, né, a partir dessas representações dos idosos. O primeiro, dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, na qual as principais dificuldades foram os impactos acarretados na saúde mental e também a questão do isolamento que esses idosos precisaram passar. Além disso, as evocações ancoradas principalmente em sentimentos negativos, como sentimentos de medo, sentimentos da pandemia ser algo perigoso e que poderia retornar. E, por fim, destacou-se a importância das vacinas, né, como algo que impediria que essa pandemia retornasse. Através disso, né, percebe-se que as representações sociais desse grupo, elas destacam a vulnerabilidade da população idosa masculina, né? E a intersecção com os dados sociodemográficos mostra essa vulnerabilidade em campos também sociais, na qual a maioria deles não é aposentado e ainda precisa trabalhar formalmente. E como limitação da amostra, nós temos o número reduzido de participantes, apenas 28, mas que é um grupo bastante... É importante essa quantidade de pessoas, justamente porque traz expectativas para novos estudos, né, acerca dessa população e dos dilemas que eles enfrentam lá no país. As referências utilizadas do estudo, e agradeço a todos os membros do Núcleo de Estudos e Pesquisa Psicogeronto pelo apoio durante a realização da pesquisa e ao professor Dr. Ludgleison Fernandes de Araújo e à Universidade Federal do Delta do Parnaíba.